Portanto, no domingo, 8h30, oração até às 9. Quando der 9 horas, nós vamos arrevoar todo mundo lá para baixo e vai ter um cafezão abençoado. Nós vamos louvar a Deus com comunhão, vai ser uma bênção. Depois do café, vamos subir, teremos ceia do Senhor. Teremos recepção dos novos membros de nossa igreja. Teremos a leitura do Pacto Batista, que é um documento antigo que temos como igreja, que reflete o nosso desejo de como nos comportamos biblicamente como igreja local. E nós teremos louvores e a santa e bendita palavra do Senhor ministrada ao nosso coração. À noite não será diferente. E nós fecharemos a noite com o bolo dos 90 anos lá embaixo. É benção ou não? Então, você que é, de repente, diabético, já capricha no glifage, não é? Não sei o que é que você toma, para você já vir e não ficar passando mal depois, tá bom? Vai ser uma bênção. E o nosso tema, se é que podemos dizer assim, é: toda glória te rendemos sem fim. Vamos juntos? Toda glória te rendemos sem fim. Até Jesus voltar, nós daremos a Ele a glória. E quando Ele voltar, daremos a Ele a glória. Portanto, nós estamos juntos aqui e na glória. Estamos juntos até depois do fim. Porque para o crente, o fim é só o começo. Amém, gente? É uma bênção. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Mas nós devemos também, meus irmãos, dentro de tanta alegria, lembrar dos nossos irmãos enfermos e também dos nossos irmãos enlutados. Essa semana, como contraste da vida debaixo do sol, diante de tanta alegria, também passamos pela tristeza humana aqui de sepultar nosso querido pastor João Carlos aos seus 85 anos de vida. Ele foi velado aqui em nossa igreja, agora na sexta-feira, não é? Na quinta-feira, não é? Quarta-feira ele faleceu, à noite, quarta-feira ainda chegou o corpo aqui, e quinta-feira ele foi velado aqui em nossa igreja. E nós devemos orar pela Claudinha, pelos irmãos, orar, não é, pelos irmãos dela, e orar também pela vida da nossa irmã Isabel, que é a esposa, agora viúva, do pastor João Carlos, conhecida carinhosamente por tantos irmãos como Belinha. E ela tem uma história aqui também com essa igreja. O pastor João Carlos também teve uma história linda também com essa igreja. E nós devemos orar por essa família. Portanto, eu peço sobretudo às mulheres, e eu sei que há um movimento intencional quanto a isso, as mulheres da nossa igreja visitam, fazem visitas constantes, e eu recebo relatório disso constantemente, mas eu peço a você que puder visitar a irmã Isabel, visite, vai ser uma bênção. Não precisa demorar, passe, ore, leve uma lembrança de que Deus está com ela. Amém, gente? Estamos hoje falando sobre o último epitáfio da série chamada Epitáfios. E para você que tem acompanhado, nós estamos tratando dessa série e ela foi interrompida alguns anos atrás, os anos passados, e nós retomamos essa série logo depois das férias desse ano. E nós fizemos um pouco mais de 30 mensagens sobre personagens bíblicos e todos eles com a intenção de apontar para Cristo, ok? E hoje nós vamos tratar do epitáfio, do último epitáfio de um homem muito conhecido chamado Abraão.
Abraão. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Quase disse Evangelho de Isaías, porque Isaías é tão evangélico naquilo que prega, é tão messiânico, que poderíamos tratar como um evangelho, ou o início do evangelho. E há nesse livro, e no capítulo 41, o epitáfio que eu considero o epitáfio mais forte de todos os outros. Mais forte, mais poderoso. Não somente porque ele diz o que diz, mas porque foi Deus quem disse o que está aqui. E o texto do verso 8 de Isaías, capítulo 41, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Vamos repetir o que Deus disse sobre Abraão. Deus disse: Abraão, meu amigo. Deus disse isso. Isso aqui é muito poderoso. Não há nada mais doce que um ser humano poderia ouvir que do próprio Deus ele tem uma amizade. Abraão, meu amigo. Coloque o seu nome agora. Veja se não soa bem. Veja se não fica bem. Vamos tentar agora. Por exemplo, o Rony vai dizer: Rony, meu amigo, como se Deus estivesse dizendo. Poliana, minha amiga. Ok? Vamos fazer isso, eu vou dizer o meu nome, só que eu vou dizer fora do microfone, porque senão eu fico em vantagem com vocês. Tá certo? Coisa linda, hein? Ficou uma bênção. Imagine ouvir isso da parte de Deus. Você sabia que nós vamos ouvir? Jesus, bem nos portões celestiais, dizendo: bendito de meu Pai, entra, pode possuir, pode entrar, porque eu guardei isso aqui para você desde a fundação do mundo. É lindo, não é, gente? Você precisa ter essa certeza, ok? E eu quero, nessa noite, relembrar o que começamos a dizer aqui desde o início, que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Deus não tem um filho que ama mais do que a outro, mas sim, Deus em seu relacionamento tem amigos íntimos. A Bíblia nos mostra que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Ora, e se a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor, é porque Ele está na condição de ser achado. Está na condição de ser desfrutado. Está na condição de conversa. Imagine que para falar com o prefeito de nossa cidade, você precisa de quê, gente? Marcar uma audiência. Para falar com o juiz, você precisa marcar uma audiência. Para falar com o governador do estado, você precisa marcar uma audiência e esperar. E se alguém quisesse falar com o superior da república, com o presidente, ou seja, que autoridade fosse, nós precisaríamos marcar uma audiência, ter razões suficientes para isso e talvez conseguir falar. Agora veja, o que Cristo fez por nós e para nós é que nós podemos ter uma audiência com o Senhor do universo em qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer posição, em qualquer circunstância, e nós podemos entrar em oração pela autorização do nome de Jesus. Quando nós entramos na oração, o crachá que temos é o sangue de Cristo nos cobrindo.
É a imagem de Jesus que carregamos. Porque agora, quando Deus me olha, Ele não me enxerga, mas enxerga Cristo em mim. A semelhança do seu Filho unigênito em minha vida. E eu quero, então, trazer para vocês, lá no texto de Hebreus capítulo 11, texto que nós já lidamos com ele no início desse culto, intencionalmente, para preparar o teu coração. E eu quero aqui caminhar com você dos versículos 8 a 19, procurando as razões pelas quais Abraão foi chamado amigo de Deus pelo próprio Deus, e abrindo aqui para nós a certeza de que isso pode ser dito de nós também. Porque Abraão não tinha mérito, mas ele creu em Cristo como promessa. E nós vamos perceber aqui que em Hebreus capítulo 11, que é o texto que fala de fé, que é o texto que fala sobre o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e o nome disso é fé. Nós perceberemos vários nomes de homens que creram em Deus. Abel, no verso 4, Enoque, no verso 5, Noé, no verso 7, Abraão, no versículo 8, Isaque, no verso 20, Jacó, no verso 21, José, no verso 22, Moisés, no verso 23, Josué, citado no verso 30, indiretamente, Raabe, no verso 31, Gideão, no verso 32, junto com Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e tantos anônimos, notáveis anônimos, que venceram pela fé. E hoje nos importa tratar daquele que certamente no capítulo tem sobre si um papel muito especial, porque são muitos versículos sobre Abraão. E nós vamos, a partir do versículo 8, entender que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu mesmo sem saber o resultado. Vamos repetir: Abraão obedeceu mesmo sem saber o resultado. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Veja, Deus aparece para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 12. Há uma seção de Gênesis que termina no capítulo 11. E do capítulo 12 em diante começa uma outra seção que é a vida de Abraão. E a partir de Abraão, Deus forma um povo para si. Essa é a razão pela qual Deus diz para o seu povo: vós não éreis povo. A partir do chamado de um homem chamado Abraão, este homem que Deus tirou da idolatria, este homem que Deus tirou da incredulidade, e disse para ele, isso está nos versículos de 1 a 5 de Gênesis 12, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual terra, Deus não disse qual direção, e a promessa está no verso 2, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei-te, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Agora veja o verso 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão não olha estas palavras de Deus, Abraão não as ouve como quem ouve uma sugestão. Não. Abraão está ouvindo
uma ordem. Deus não sugere nada. Quem manda não sugere. Quem manda dá uma ordem. E Abraão sabe aqui que ele precisa obedecer à ordem de Deus. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. O que vai ficar para trás? Não importa. O que será adiante? Não importa. Deus ordenou, então Ele garante o próximo passo. Amanhã como será, gente? Amanhã não chegou, só temos o hoje. Qual é a característica de um verdadeiro amigo? Não é a confiança? Você sabe de alguma amizade consistente, durável, fiel, que não seja estabelecida pela confiança? E o que é fé? Não é crer no caráter de Deus? Percebemos aqui, portanto, a razão pela qual Abraão figura naqueles que venceram pela fé. E o texto nos mostra que Abraão é amigo de Deus, porque ele obedeceu, mesmo sem saber dos resultados. E a essa altura, Abraão tinha 75 anos de idade. E a promessa, humanamente, chegou tarde. Farei de ti uma grande nação. Está aqui. Mas veja, há uma segunda razão. E a segunda razão está a partir do verso 9. Abraão não só obedeceu a Deus sem saber os resultados de sua obediência, mas Abraão também tinha um senso de eternidade. Sim, das coisas que viriam. Veja aqui o versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora juntos o verso 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pegou a bênção ou não? Ele sabia que as promessas do aqui e do agora eram, pela fé, sombra das coisas que ainda viriam. Veja que ele está peregrinando, ele está peregrinando sobre a terra da promessa, mas ele está na terra chamada terra da promessa como um estrangeiro. Um crente, por mais que ele tenha senso de apropriação das coisas, por mais que ele tenha senso de pertencimento a um lugar ou a um endereço, tudo o que ele faz é peregrinar. Tudo o que nós fazemos é provisório. Só há uma coisa que fazemos aqui que será eterna, é a glorificação ao nosso Deus na adoração. A tua casa é provisória. O teu trabalho é provisório. A tua família aqui é provisória, porque nós teremos uma outra família lá. Compreende que nós estamos aqui em um tempo provisório? Percebe que Abraão, embora aviste humanamente, fisicamente a promessa de Deus, Abraão aqui está peregrinando nessa terra da promessa, mas esperando a cidade que tem fundamentos, ou seja, a terra que Deus mesmo é arquiteto e construtor. E é nesse momento, queridos, que nós vemos no verso 13 a continuidade desse argumento. Ele falando sobre não só Abraão, mas também falando sobre Enoque, Abel, Isaque, Noé, aqueles que ainda viriam a ser mencionados. O verso 13 diz assim: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Vamos repetir isso aqui: sem ter recebido as promessas. Você já deve ter ouvido uma música que fala: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Pode ser que você morra sim, porque a promessa final chega na glória, tá certo? Inclusive, para chegar na promessa final,
tem que morrer, a não ser que Jesus volte e você já suba glorificado, como disse o apóstolo Paulo. E vai ser uma bênção. Mas veja, Abraão tem a promessa, Abraão crê na promessa, mas Abraão não viu a promessa. Mas o texto diz que, tendo-as visto, acolhendo-as de longe. Veja que coisa linda. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor. Isto é, qual é a pátria, gente? Celestial. Pegou aqui qual é a pátria que ele está falando? Percebeu aqui a cidade que tem fundamentos postos pelo próprio Deus? A cidade que Abraão, pela fé, estava vislumbrando, ou seja, ele tinha os pés neste mundo, mas os olhos na glória. Por isso também, verso 16 continua, Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você crê nisso? De verdade? Deus já preparou para nós. Essa semana faleceu também um dos grandes, eu poderia dizer, um dos maiores teólogos vivos que nós tínhamos, chamado Timothy Keller. Você pode procurar, há muita coisa de Timothy Keller que já foi traduzida para o português. E Tim Keller, como era carinhosamente chamado entre os teólogos e entre os leitores de seus livros, estava enfermo há algum tempo. Parte da sua enfermidade havia sido vencida lá atrás, mas nos últimos dias ela acelerou, de formas que já se avizinhava a partida de Tim Keller. E uma das frases que Tim Keller trouxe nesses dias finais, que mais ficou conhecida, ele disse: se Jesus ressuscitou, então tudo acabará bem. Veja só. E outra frase que ele disse é: eu não vejo a hora de conhecer Jesus. Que coisa linda, gente. Que momento sublime saber que nós temos uma pátria celestial e que aqui nós estamos, na verdade, debaixo do sol, aguardando essa pátria que virá. E deixa eu lhe dizer, talvez você esteja olhando o cenário do Brasil, esteja pensando, será que vale a pena ficar por aqui? Será que não é tão perigoso? Será que não vai complicar mais? Mas olhe ao redor. Perceba que o mundo que jaz no maligno não te oferece muitas opções, e se a tua esperança estiver somente para este tempo, você vai viver uma vida miserável, tentando cavar soluções aqui e ali, que são inúteis para a insegurança do teu coração. Eu não estou dizendo que você não possa, de alguma maneira, encontrar qualquer ambiente melhor para a sua família. O que eu quero dizer é que, antes de tudo, se a tua esperança e certeza não for a pátria celestial, a Jerusalém que nos aguarda, você não encontra felicidade aqui. Aqueles que estão prontos para a partida e de olhos abertos para a eternidade, estão aprovados para viver no tempo. Temos aqui, portanto, mais uma razão pela qual Abraão foi chamado amigo de Deus. Não só ele obedece sem saber os resultados, e não só ele não perdeu o senso de eternidade, mas por fim, ele estava aguardando pela fé aquele que havia sido prometido, a saber, Cristo, o Messias. Veja o que diz a partir do versículo 11, quando a descendência de Abraão por Sara é anunciada e cumprida. Pela fé, verso 11, até a própria Sara, que era estéril, de idade avançada,
recebeu o poder, veja, recebeu o poder de conceber um filho. Por quê, gente? Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora veja o versículo 12. Portanto, também de um homem, já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. E Abraão ainda tinha capacidade de gerar filhos, tanto que gerou Ismael. Lembra disso? Porque ele quis dar um jeitinho ali na promessa. Gerou Ismael. E Deus reaparece a Abraão tempo depois e diz: a minha promessa está de pé. E quando Abraão vai gerar com Sara a vida de Isaque, agora diz o texto que Deus suscita uma descendência numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como a areia da praia, de um homem que já não tinha vigor físico, ou seja, a esta altura, Abraão já estava com 100 anos de idade. Ok? Deixa eu lhe dizer algo importante aqui. Muitas vezes, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer aquilo que promete para nós. Muitas vezes nós sabemos que Deus vai suprir todas as coisas. Muitas vezes nós sabemos e confiamos que Deus é poderoso para guardar e para nos suprir, para nos sustentar. Mas por vezes, lá no fundo, embora creiamos que Deus é poderoso, capaz, suficiente para cumprir o que promete, nós teimamos em dar o nosso jeitinho aqui e ali. O que aconteceu então com Abraão? Aquele Abraão de 75 anos que ainda podia gerar, entrou para a fila de espera. Quanto tempo depois? 25 anos, Isaque nasceu. Ou seja, agora Abraão perdeu completamente a certeza de que poderia promover algo para fazer o que só Deus poderia fazer. Veja que demorou 25 anos para Abraão entender que Deus pode cumprir o que promete e que nós não precisamos entrar com nosso mérito naquilo que só Deus pode fazer. Por fim, diante dessa circunstância aqui, para completar a ideia aqui, nós precisamos compreender que Deus não está limitado ao tempo. E para Deus não importa o quanto tempo você espere. Para Deus não importa o quanto tempo você está na fila. Para Deus importa que você entenda o que Ele deseja. Compreendeu? Pastor, mas o tempo está passando. Ninguém sabe melhor isso do que Deus. Ninguém sabe melhor isso do que o Senhor. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. A questão não é se o tempo passa, a questão é, eu entendi a vontade de Deus. E Abraão só compreendeu 25 anos depois. Onde ele não podia fazer mais nada. Onde ele não podia rogar para si o mérito dizendo, eu fiz, eu consegui, está aqui, Senhor. Não, agora ele está humilhado diante de Deus e agora Deus cumpre a promessa através de Abraão e Isaque nasce aos 100 anos. Mas o tempo passa. Mais de 2 décadas passam. E o versículo 17 nos dá um salto de 25 anos. Hebreus capítulo 11, versículo 17, fala de 25 anos depois. O texto diz, pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho. Isso aqui é importante. Veja, aquele que havia recebido a promessa. Que promessa, gente?
será uma grande nação, uma grande descendência. E o que Deus pediu para ele lá em Gênesis? Leva o teu filho Isaque e sacrifica-o no Moriá. Veja, isso não parece ser muito inteligente, porque se através de Isaque teria uma grande promessa, sem Isaque, uma grande descendência, sem Isaque como seria? Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Deus deu o nome dele, tinha que ser Isaque, não outro. Ele considerou, verso 19, leia comigo agora. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. E às vezes nós temos a ideia de um Isaque menininho, pequeno. Mas aqui, Isaque, segundo as contas, já tem 25 anos. Já é um homem grande. Portanto, a obediência não é só de Abraão, a obediência também de Isaque. Isaque aqui é um tipo de Cristo que se entrega por ordem do Pai. É só que naquele dia, querido e querida, Abraão tinha que compreender algo sobre o seu Deus. Abraão vem de um ambiente de idolatria, onde os deuses pediam sacrifícios humanos. Veja isso. Onde no panteão dos caldeus, os deuses pediam sacrifícios de sangue humano. E olha só, agora Deus usa uma linguagem que Abraão conhecia muito bem. E você vê isso em Moloque, em vários outros deuses pagãos antigos. Uma linguagem que ele conhecia do paganismo. E agora Deus diz: me dá seu filho. E quando ele chega lá no Moriá, quando ele está diante de Isaque, agora amarrado no lenho, voluntariamente, ele vai então levantar aquele cutelo. E Deus diz: basta. O anjo do Senhor diz: basta. E quando ele levanta os olhos, estava engastalhado pelos chifres um cordeiro para aquele sacrifício. O que Deus estava mostrando para Abraão é: Abraão, você está sendo chamado para ser meu amigo, e os meus amigos precisam compreender que eu não sou um Deus do tipo que pede sacrifícios humanos. Eu não sou um Deus que pede o sacrifício dos filhos dos outros. Eu sou o Deus que entrega o meu filho como sacrifício por vocês. Esta é a razão pela qual João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão agora estava percebendo a diferença entre o Deus verdadeiro de Israel e os deuses caldeus, o paganismo. Um Deus agora que se oferece, um Deus agora que se dá. E a partir dali, Abraão começou a compreender o dia de Cristo que viria. Como é que nós sabemos disso? Porque o próprio Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, diz: Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Compreendeu que Abraão esperava Cristo? Compreendeu que Abraão olhou aquele sacrifício e compreendeu ali também que Deus enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente? E que sim, seria picado no calcanhar, como diz a promessa de Gênesis capítulo 3 para Eva, mas ele pisaria a cabeça da serpente e venceria a morte por nós. A amizade com Deus se aprofunda quando você passa a conhecer mais sobre Ele. E via de regra, nós conhecemos muito mais sobre Deus com os tempos difíceis. Não é porque Deus não ministra nos tempos fáceis, não. É porque nós não estamos atentos nos tempos fáceis, mas estamos atentos nas tempestades.
querendo saber o que Deus quer dizer, qual é a vontade dEle. Compreende isso? Na bonança, faça um cálculo de agenda. Oramos menos, os crentes oram mais quando a fornalha se aquece, quando a dor aperta. Intimidade com Deus, amizade com Deus se aprofunda na dor, nas tempestades, nas lutas. Abraão é amigo de Deus, portanto, porque ele obedeceu sem saber o resultado. Olhou para a eternidade sem tirar os olhos de lá e desejou o dia do seu Cristo. Queremos ser amigos de Deus? São 3 coisas que não estão circunscritas somente a Abraão. Nós podemos também ter para nós essas 3 atitudes. Nós podemos também obedecer a Deus sem saber dos resultados da obediência. Nós também podemos e devemos viver neste mundo, embora com os pés empoeirados aqui, mas com os olhos brilhantes para a glória. E nós também precisamos e devemos e podemos viver aqui, não esperando um Cristo que não veio, mas o Cristo que veio e prometeu voltar. Ele voltará. E nós estamos aguardando este dia. E nós estamos aqui cantando enquanto Ele não vem, e trabalhando para o nosso Pai Celestial enquanto não vem. Portanto, nós estamos como Abraão, nos regozijando, porque nós estamos vendo o dia do Senhor, e nós nos alegramos nisso. Aplicações para a nossa vida. Primeira, quando você perceber que Deus está te dando uma direção, busque confirmação e obedeça. Deus te deu uma direção. Deus abriu com clareza o que você deve fazer. Vá para o joelho, peça confirmação e obedeça. Não ponha Deus em modo de espera. Ninguém que fez isso experimentou coisas boas. Se Deus lhe deu uma ordem, se Deus colocou algo no teu coração, Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que Ele é Senhor do querer e do efetuar. E Deus não está na fila de espera de ninguém. Nós é que estamos na fila de espera dEle. Portanto, se você percebe que o Senhor está te dando uma direção, pergunte a Deus: é isso, Senhor? Confirmado, obedeça. Obedeça. Porque Deus, Ele se agrada não em sacrifícios, mas em obediência. E a obediência nada mais é do que o culto racional. Aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina, e ao final de tudo você diz: o Senhor é digno da minha obediência. Portanto, quando você perceber a direção do Senhor, não hesite. Confirmada a direção, obedeça. Ele vai cuidar de você. Segunda aplicação: quando Deus exigir a entrega de algo, não hesite, entregue. Vamos repetir, gente? Quando Deus exigir a entrega de algo, não hesite, mas entregue. Parta do pressuposto que tudo que está com você não é teu. Os filhos estão dentro de casa, não trabalham, eles têm algo, eles estão usando. O pai chega e diz: dá, filho. E eles dão. Eu espero que isso aconteça com você também. Tá certo? Você não precisa dizer 2 vezes. Filhos precisam ser responsivos em obediência. Por que eles dão? Porque tudo que eles têm posse, embora possuam de fato, e seja dado a eles para o uso deles, nada é deles antes que seja nosso. E é deles porque é nosso. Com Deus também é assim.
Você não tem nada. Deus está deixando você usar o que tem. A sua vida não é sua. Os seus bens não são seus. Os seus relacionamentos não lhe pertencem, porque pessoas partem quando Deus ordena que partam. Portanto, quando Deus lhe disser, dá-me, dê. Abra mão, abra. Deixe para trás, deixe. Porque Deus manda e é bom obedecer. Perceba que quando nós retemos algo que Deus deseja que entreguemos, aquele algo acabou de se tornar um ídolo. E Deus não compete com ídolos, porque ídolos e Deus não estão na mesma categoria. Deus requer prioridade. Falamos na parte da manhã que o coração que hospeda um ídolo, sempre cabe mais um ídolo, e mais um ídolo, e mais um ídolo. Mas o coração que tem Deus, só cabe Deus. Deus é grande demais para que o coração divida espaço com os ídolos desse tempo. Portanto, é muito possível e muito provável que Deus tenha te dado algo, coisas, circunstâncias, pessoas, relacionamentos, que você tenha feito dessas coisas os seus ídolos. E veja, você não precisa subir ao Monte Moriá, você não precisa fazer um culto da fogueira santa. O que você precisa é se arrepender de ter o que tem somente para você e declarar para Deus dizendo, meu Deus, não é nada meu, é tudo teu. E se o Senhor quiser manter comigo, eu terei, mas é teu. Vocês estão compreendendo? É tão importante que a gente tenha isso em nossa memória. Terceira aplicação. Busque com todas as tuas forças ser amigo de Deus e inimigo do mundanismo. E eu poderia dizer aqui, inimigo do mundo. Mas eu quero trazer a palavra mundanismo para que você não entenda que ser amigo de Deus exige que você seja inimigo de pessoas. E não é isso que nós estamos falando. Você não tem que odiar ninguém. Você tem que odiar o pecado. Odiar o mundanismo. Então perceba. Busque com todas as suas forças ser amigo de Deus e inimigo do mundanismo. E o que é mundanismo? É o comportamento de um nativo do pecado. É o comportamento daquele que vive no pecado. Portanto, o crente não deve amar o mundanismo. E nós vemos isso não só no livro de Tiago, mas em tantas outras passagens bíblicas. O mundo, gente, ficou para trás. O mundo ficou para trás. O mundanismo já não tem a ver e não deve ter a ver com a nossa vida. Abraão, quando saiu da terra de seu pai, ele não carregou os deuses de seu pai. Ele não carregou os ídolos de seu pai como fez Raquel carregando os ídolos de Labão, seu pai. Não. Agora, na vida de Abraão, só tem um Deus. É o Senhor do céu e da terra. Só tem um Deus, aquele que manda em todas as coisas. E deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. E você precisa decidir como é que está a sua vida. Você precisa tomar uma postura a quem você vai servir, ou aos seus desejos, ou ao desejo de Deus. Ou às inclinações da tua carne, ou às ordens do Espírito de Deus na sua vida. Ou a sua boca estará cheia de louvores para a glória de Deus, ou a sua boca estará cheia de palavras torpes. Se nós compreendemos isso, meu irmão, minha irmã, toda a nossa vida agora é irradiada pela amizade com Deus. E deixa eu lhe dizer, preste atenção nisso.
Você não deve tentar somente ter palavras boas em sua boca. Veja, palavras boas em sua boca é um sintoma da amizade com Deus. É uma consequência, compreendeu ou não? Você não deve tentar ser um melhor esposo, porque ser um melhor esposo é consequência da sua amizade com Deus. Você não deve tentar vencer um vício somente. Porque se você vencer um vício por vencer, você verá mérito em você ou talvez mérito no método. Mas se isto deriva da sua amizade com Deus, o teu coração será apegado a Deus em gratidão pelo resto da vida e eternidade. Portanto, tentar ser boas pessoas, pode ser que isso dê alguma vantagem ou benefício aqui e ali para a sua vida e te melhore em alguma coisa. Mas a igreja não te ensina a ser um melhor esposo, a igreja não te ensina a largar a cachaça, a igreja não te ensina palavras boas somente. O que o evangelho propõe para o pecador é amizade com Deus, e tendo amizade com Deus, ele odiará tudo aquilo que desagrada a Deus, as conversas profanas, os vícios, as maledicências, o distrato no casamento, ou seja, tudo vem a reboque na sua vida quando você se torna um amigo de Deus. Compreendeu ou não? É como um rio que flui. Você não pode segurar. A amizade com Deus vai encharcar todos os seus relacionamentos, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu senso de misericórdia, as suas prioridades. A tua devoção, o teu tempo de oração, a leitura da palavra, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você pensa e sente. Portanto, busque com todas as tuas forças ser amigo de Deus e inimigo do mundo ou do mundanismo. Por fim, como sempre encerramos nos epitáfios, olhe para Cristo, é somente por Ele que podemos ter amizade com Deus. Os méritos dessa história e o protagonismo dela não estão em Abraão. Os méritos dessa história estão no Filho unigênito de Deus. Filho este que lá no Calvário o Pai não aliviou e o cutelo desceu e o sangue verteu. E por isso o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo expulsa de nós toda a inimizade com Deus. E agora podemos ter paz com Deus por causa de Cristo. Cristo, muito mais do que Abraão saiu de sua terra, Cristo deixou a sua glória para viver entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é por causa desta santa encarnação de Cristo que agora nós, em carne e osso, já podemos desfrutar da amizade com Deus que é Espírito. Mas um dia, grave isto na tua memória, por Cristo, nós que peregrinamos nesse tempo, um dia chegaremos nas mansões celestiais e daremos de cara com o nosso Deus trino, porque a obra de Cristo foi suficiente para isso. E nós não estamos deixando este mundo porque odiamos o mundo. Nós estamos deixando este mundo porque Deus nos arrebatou dele com a sua graça. Do contrário, nós estaríamos no pecado, do contrário, nós estaríamos na bebedeira, do contrário, nós estaríamos no mundanismo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor nos venceu pelos seus méritos. O Senhor nos libertou de todas as nossas dependências mais profundas e tem feito isso dia a dia, constantemente, pelo seu Espírito. E haverá um dia, meu irmão, minha irmã, que todos nós estaremos na cidade que tem fundamento, a cidade eterna, a cidade que não precisa do sol mais, porque o brilho eterno do nosso Senhor Jesus será suficiente para nós.
Você se sente peregrinando aqui? Se sente às vezes olhando para um lado e para o outro sem sentido? Pois é isso mesmo. Perceba que enquanto nós não encaixamos os nossos olhos bem na eternidade, nós ficamos meio perdidos aqui. Mas olhe para a eternidade, olhe para Cristo e você estará pronto para caminhar até o final dos seus dias que o Senhor lhe der aqui. Quem sabe você entrou aqui e não desfruta da amizade com Deus ainda. Você é um inimigo de Deus. Você faz coisas que desagradam a Deus. A sua vida não foi entregue a Deus. Agora por Cristo você pode fazer isso. Porque Cristo se deu por você para que você entregue a sua vida a Ele, devolvendo a Deus o que é dele, e Ele vai tirar de você o que não lhe pertence. Vai tirar de você todos os parasitas deste mundo, vai tirar de você todos os sentimentos que o mundo tenta colocar no seu coração e na sua vida, para que você morra aos poucos. Mas em Cristo há vida e vida em abundância. E a promessa de Abraão é a promessa para nós também. Porque aqueles que creem em Cristo fazem parte dessa grande nação. Não por Abraão, mas por Jesus Cristo. Receba Cristo. Abra o teu coração e dê uma resposta ao Evangelho urgente. Há uma canção que cantamos com muita alegria, que diz assim: Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual.